Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje é o nosso primeiro, né, encontro deste ano, né, com os associados do SINCA, né, e esse encontro de hoje é para nós proporcionar aí sobre o recursos humanos, né, que vem hoje apresentar para nós junto, né, diante da nossa associação, né, nossa parceira aí, a amiga Camille Homer, né, que é gestora de pessoas, atua aí também como tem uma experiência grande, né, vasta experiência como conselheira empresarial. Então, obrigado, Camille, por você aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. E também quero agradecer a participação também do Daniel Manfré, né, que é um parceiro nosso hoje, essencial, fundamental, através dos cursos gratuitos, através do Senac Paraná, né, Marcelo? Então, isso é muito importante aí também, essa parceria. Claro, agradecer a presença dos participantes, né, todos vocês, né, nesse primeiro evento que nós estamos proporcionando aí no Comitê de Recursos Humanos. Então, sejam bem-vindos todos e nós tenhamos aí todos aí um ótimo evento aí. Obrigado, presidente. Também está conosco também o senhor Deni Enzo Yamashita, que é o diretor de divisão de gestão de negócios do Senac Paraná. Camille, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada. Primeiro, agradecer o convite, é muito bom estar aqui. Eu me identifico bastante com a proposta de vocês, você sabe, né, Marcelo? E podem contar sempre comigo. A ideia é a gente trocar um pouquinho de experiência sobre esse tema que é tão relevante, né? Tem algumas pesquisas que saíram no começo do ano, dizendo que a principal preocupação das empresas é a liderança e a gestão de pessoas, né? Então, esse vai ser um ano voltado a pessoas. Quem voltou da NRF e teve contato com alguém da pós, né, das pós-NRF, está falando disso, tecnologia e pessoas. São os dois grandes focos. Então, é muito importante a gente começar o ano olhando para isso, né? Eu vou falar um pouquinho e depois a gente vai ter um tempo para perguntas, mas se quiserem, podem ir colocando as perguntas no chat, que a Aline vai me ajudando e vai comentando aqui o que for necessário. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Veja se já deu, ainda não, acho, né? Tem que comprar direto na vida. Veja se já abriu aqui. Aline, me ajude. Não, ainda não. Agora sim. Agora veio, mas não veio a tela toda? Isso, agora tá perfeito. Uhum. Tá bom, eu não vejo vocês, mas a Aline vai me ajudando, vai ser meus olhos aí. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como atrair, reter, motivar os colaboradores de uma forma mais estratégica, né? O RH cada vez mais tem tomado esse espaço mais estratégico nas organizações, e embora seja uma discussão que a gente faz até na ABRH, na Associação de Recursos Humanos aqui do Paraná, sobre RH estratégico, às vezes a gente não sabe como fazer isso lá na nossa empresa, na prática. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora, né? Me apresentando, o presidente já falou um pouquinho, sou diretora da Priorize Gestão, que é uma consultoria de RH estratégico, sou psicóloga, tenho especialização em cultura organizacional e trabalho com gente e gestão há mais de 20 anos, é o que eu gosto de fazer, e dou aulas na APRA, sou parceira aqui do SINCA e tenho outros trabalhos também como conselheira. Mas o que nos leva hoje a conversar é como atrair, reter e motivar os nossos colaboradores de forma estratégica. E isso é a pergunta do milhão, né? É o que todos nós queremos a resposta e, infelizmente, a gente não tem uma resposta simples, prática e rápida para dar, porque atrair, reter e motivar os colaboradores é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer na empresa para que a gente tenha a nossa rotatividade baixando, o nosso absenteísmo também baixando.
e até o presenteísmo, que é aquelas pessoas que ficam lá, mas efetivamente só está o corpo diminuindo. Então, essa é a pergunta do milhão, mas a gente tem um caminho que a gente pode fazer para mexer nesses indicadores, e é sobre isso que a gente vai falar. Primeira coisa é estratégia. A gente tem que entender que sem estratégia, o RH ele não é efetivo, ele não consegue ajudar a empresa, né? Sem estratégia, a gente tem a burocracia do RH sendo feita, mas não tem o RH participando das decisões da empresa. Então, a primeira pergunta é: você sabe o que a empresa quer? Você conhece a sua empresa? Você sabe como é que ela se comporta? O que ela quer? Você é o RH do seu negócio efetivamente? Opa, tá pulando. Você é o RH do seu negócio? Você conhece a sua operação? Você já foi ver como é que descarrega um caminhão, como é que carrega um caminhão, como é que eles fazem a separação das coisas aí na sua empresa? Esse é o RH estratégico, é isso que a gente tem que falar. Para montar uma estratégia de RH e para ter um RH participante do negócio, não ser apenas o menino ou a menina do RH, como a gente brinca, né? Aquele que faz tudo, cuida do benefício, registra, dá férias e quando tem problema, passe lá no RH. Para que seja um RH que divide a mesa de decisões, você tem que entender do seu negócio. Então, ser um profissional do RH nesse tempo é ampliar a visão e ter uma visão sistêmica de como funcionam as coisas, de qual é o mercado que a gente atua, a gente empresa, né? O mercado está propício esse ano para venda ou não está? A gente está perdendo cliente ou está ganhando cliente? Esses são assuntos que o RH também precisa saber. Então, a gente já muda o olhar para o profissional do RH. Antes era aquele profissional que estava preocupado só com a burocracia, só nos prazos que a gente tem, e são muitos da Folha, na legislação, mas agora a gente precisa, além de se preocupar com tudo isso, se preocupar com o bem-estar do colaborador, entender qual é o negócio da empresa. E para entender o negócio da empresa, é fundamental que a gente entenda qual é a cultura dessa empresa que a gente está. A cultura é um conjunto de coisas bem complexo que faz a gente entender como é que essa empresa funciona. Eu costumo fazer a seguinte analogia: uma empresa é uma pessoa jurídica, certo? E como toda pessoa, ela tem uma idade, ela tem um jeito de pensar, ela tem uma forma de agir, né? Então pense lá, a minha empresa aqui, a Priorize, tem 15 anos. E por ser uma empresa jovem, às vezes a gente age tipo adolescente, vai fazendo tudo atropelado, tudo ao mesmo tempo, e depois para pensar, não posso fazer isso. Tem empresas que eu atendo que tem 53 anos, né? Uma cultura grande, uma história grande que a gente tem que respeitar para que o RH se faça acontecer. Porque se a gente não respeita a cultura, ela volta para o modelo anterior. Se a gente quer fazer alguma coisa muito inovadora, mas a sua empresa não está preparada, a cultura da sua empresa não está preparada para receber, ela vai tirar de lado aquilo e não vai dar certo a mudança e a implementação que você quer fazer. Então, o primeiro ponto é: você conhece a fundo a missão, visão e os valores da sua empresa? Esse é um ponto bem importante. Não é só saber o que está lá na parede, tá, gente? A missão é bem linda, a visão é bem linda, os valores, mas a gente, RH, precisa entender o que não é dito e o que não está escrito na parede. Né? Que é quando a gente fala com as pessoas da RH, ela fala: eu sinto que as pessoas gostam, eu sinto que as pessoas estão bem, eu sinto. Esse sentir a gente tem na cultura e a gente precisa saber, mas não é só o sentir, é estudar a cultura, estudar a missão e conversar com o dono da empresa ou com as principais lideranças e dizer: o que você quis dizer quando você disse quero ser a maior empresa do Paraná, por exemplo? O que você quer dizer quando você diz que o seu valor é ética e honestidade? Por mais óbvio que seja, você precisa entender todas as palavras de quem montou isso. E deixar de forma simples e prática para que a sua equipe, as pessoas aí da sua empresa entendam quem é essa empresa. E para entender cultura, a gente tem o que a gente chama de artefatos, pressupostos e normas e valores da cultura, né? Estudar cultura e a formação de cultura empresarial tem várias formações e são longas, porque a cultura tem os fatores visíveis, né? Vocês estão acostumados, quem já estudou a cultura, a ver o iceberg, né, da cultura. O que a gente faz, a missão, o slogan, o layout, a mobília, o uniforme, as histórias, tudo isso que a gente vê são os artefatos da cultura. Né? Mas também está na cultura aquilo que a gente diz, as histórias que são contadas. Por exemplo, quando entra um funcionário novo aí na sua organização, o que falam para ele?
O que dizem sobre a empresa? Essas histórias que são contadas, ou as fotinhos que estão postadas lá no Instagram dos seus colaboradores, falam sobre a cultura da empresa, falam sobre o jeitão dessa pessoa jurídica. E os pressupostos é o que as pessoas pensam, mas não falam. Isso o RH precisa saber. Aqui a gente tem que se dedicar um pouquinho mais, porque o que não é dito e é feito e faz com que a realidade da empresa seja influenciada e que muitos aspectos da cultura venham à tona. Por exemplo, eu fui numa empresa que disse... Opa, tá pulando aqui. Fui numa empresa que disse que os funcionários não podiam tomar café. Tinha uma máquina linda de café e me chamou a atenção porque a máquina era italiana e tal, mas os funcionários não podiam tomar café. Não está escrito em nenhum lugar. Eu peguei café e todo mundo me olhou. Quando todo mundo me olhou, eu percebi que tinha alguma coisa na cultura que não é dito que faz com que eles tenham esse comportamento. Compreendem? Então, o agente RH tem que saber essas histórias, tem que entender como é que é a cabeça dessa empresa para que a gente possa, de fato, fazer um RH estratégico. Então, o RH estratégico é quando a gente entende o propósito da empresa, entende as bases estratégicas da empresa, entende o planejamento dessa empresa, para onde essa empresa quer ir esse ano. Você já perguntou isso para o seu líder, para o seu diretor ou para o dono da empresa? Se ele quer abrir mais lojas ou abrir mais espaço no mercado, você vai precisar se preparar para recrutar mais. Se ele quer aumentar o faturamento, você precisa treinar mais. Se ele quer mudar a cultura, você precisa se preparar para dar suporte para tudo isso. Isso é RH estratégico, é o RH que acontece no negócio. Então, para entender o RH estratégico como um todo, a gente precisa seguir a jornada do colaborador. A gente fala bastante da jornada do cliente, né? Isso vocês devem ter escutado bastante falar, que é muito importante a gente entender a jornada do nosso cliente no nosso negócio, como é que o cliente se comporta, mas para a gente RH é muito importante a gente entender a jornada do colaborador. E olha que interessante, se você tem um cliente satisfeito, provavelmente você tem um colaborador satisfeito. Não sei se algumas das empresas que estão aqui fazem, mas quando você tem aquela pesquisa de satisfação do cliente, o NPS, e o NPS vai dar bom, pode fazer uma pesquisa de clima que você vai ver que o clima está bom. Quando a satisfação do cliente está ruim, pode pesquisar que o clima organizacional não está bom. As duas coisas andam muito juntas. E a gente precisa estar atento a isso como RH, porque são os sinais de que a gente precisa atuar. Então, vamos seguir aqui na jornada do colaborador e comentar um pouquinho de como a gente, RH, pode fazer isso ser mais estratégico, mais efetivo e dar mais resultado. O que a gente precisa entender é que a gente tem que sair daquela história de que a gente é um centro de custo e passar a ser um centro de lucro, porque o RH bem gerido, ele diminui a rotatividade, e vocês sabem, tanto quanto eu, que a rotatividade é um dos maiores vilões do nosso custo, né? Porque custa muito caro a gente ter que buscar um novo colaborador, treinar de novo, até ele pegar o ritmo, e aí ele sai em 3 meses, porque a gente não fez alguma lição de casa, como recrutou mal, ou admitiu mal, ou não engajou, ou não fez um onboarding de qualidade. Então, a gente vai falando agora um pouquinho dessa jornada. Até aqui estamos indo bem? Está indo muito rápido? Qualquer coisa, podem me parar e sinalizar. Vamos para a atração de talentos, então. A atração é o primeiro ponto que a gente precisa se preocupar. Parece que é só abrir a vaga e pronto, né? Está aberto, as pessoas vão vir. Mas a gente sabe que abrir uma vaga e receber currículos não é uma lógica tão fácil assim. Principalmente para mercados tão concorridos como o nosso. Né? A nossa mão de obra é uma mão de obra básica que pode trabalhar com a gente no supermercado, na farmácia, em qualquer varejo, muitas vezes, ou qualquer empresa. Então, o nosso mercado é muito concorrido. Por isso, a gente precisa cuidar de como a gente traz as pessoas para a nossa marca. A primeira coisa que você tem que se perguntar é como a sua marca se comunica no mercado. Você, RH, tem um WhatsApp de RH, ou tem uma rede social de RH, ou o seu marketing, você tem parceria com o marketing para quando você lança uma vaga, ter uma arte bonita para que atraia as pessoas, o olhar das pessoas para você?
A sua empresa é conhecida no mercado? Quanto mais conhecida no mercado, mais as pessoas querem trabalhar naquela empresa, mais gera desejo, né? É o marketing de recrutamento que a gente fala que é tão importante agora para o RH. É doido, né? Mas olha a visão sistêmica do RH. O RH também tem que ser parceiro do marketing, além do jurídico e contabilidade, que a gente já está acostumado, para que a gente consiga atrair para a gente bons candidatos. Outro ponto é como é seu ambiente de trabalho. Quando a pessoa está procurando e encontra a sua empresa como opção de trabalho, ela vai pesquisar nas redes sociais para ver o que as pessoas que trabalham lá falam, né? Elas falam bem? Falam mal? Como que elas se posicionam? Elas postam coisas da empresa? Não postam coisas da empresa? Isso é um fator que já atrapalha a atração. Pode nem vir currículo dependendo do que as pessoas falam da sua empresa aí pela internet. Outro fator de atração é a sua empresa faz inclusão e cuida da diversidade. Aqui a gente está falando da inclusão de tipos de pessoas diferentes, não só de deficientes, né? Não só de pessoas que têm necessidades especiais, né? Mas como é que a sua empresa trata aspectos como religião, como equidade de gênero, como inclusão? Isso tudo é visto. Pensem comigo, a gente trabalha com as gerações mais novas, que estão procurando no mercado de trabalho qualidade de vida, empresas sustentáveis e tudo isso. Então, elas têm esse olhar para isso. Tem que pensar como é que a sua empresa trabalha isso. Outro ponto, quais são os seus diferenciais? Por que a pessoa escolheria você e não outra empresa? Isso precisa aparecer no seu anúncio de vaga, né? Você precisa ter o colaborador como embaixador da sua marca. Ele precisa ser o maior marqueteiro da sua empresa. E isso vem dele gostar de trabalhar com você. Então, a gente tem que pensar nisso. Será que o nosso colaborador gosta de trabalhar com a gente e traria pessoas para trabalhar com a gente? Perceba, é só agora que a gente vai para o recrutamento e seleção. Então, a atração, embora a gente não dê muita bola para ela, é fundamental para que a gente receba os currículos que a gente precisa. E aqui no recrutamento e seleção, eu queria chamar atenção para uma coisa. O que você realmente busca? O que você realmente precisa? Muitas vezes a gente olha vagas e a pessoa está pesquisando o super-homem, né? Tem que ser bom nisso, naquilo, tem que falar em inglês fluente. Tá? E quando você vê, ou você pergunta, tá, tem que falar inglês fluente. Onde essa pessoa vai usar inglês? Não, ela não vai usar aqui. Como assim não vai usar? Por que você está pedindo? Né? Então, a gente tem que olhar para as vagas que a gente tem e ver se realmente faz sentido o que a gente está pedindo. Uma pessoa completa não tem no mercado. Né? Vocês sabem disso tão bem quanto eu, que a gente tem que trazer uma pessoa com perfil bom e muitas vezes treinar ela aqui dentro. Então, o que realmente você precisa? É isso que tem que ir para a sua vaga. Outro ponto. Use a tecnologia. A gente tem tido várias discussões que o RH e tecnologia não estão caminhando tão junto assim quanto deveriam, né? A gente tem muita tecnologia para divulgar a vaga, para recrutar, para receber currículo, né? No seu site tem lá onde deixar o seu currículo, no seu espaço, no seu ambiente de trabalho ali, na sua empresa, tem onde receber o currículo se alguém for entregar? No seu entorno, as pessoas sabem que você tem vaga no mercadinho ali perto da sua empresa, no restaurante que todo mundo almoça, na panificadora que vai comprar o lanche. Esses lugares podem atrair pessoas muito interessantes para você, porque moram perto. Então, a gente precisa pensar fora da caixa, trazer a tecnologia ao nosso favor, né? Contratar plataformas de recrutamento e seleção, se você tem muitas vagas, é uma boa ideia, e fazer parceria, gente. Quanto mais parceria e mais network você faz, mais rápido vem os currículos que você precisa. Tem uma pesquisa do LinkedIn que diz que quase 70% das vagas não abrem. Estranho, né? Como assim não abrem? Porque a gente pede indicação. As vagas melhores, elas são assim, você conhece alguém? Conhece alguém e os currículos chegam por este meio de recrutamento. Então, ter parcerias com outros RHs que podem ajudar, por exemplo, aqui que o Cinca tem esse comitê, fortalecer essa rede do comitê que vocês têm vai fazer com que vocês fechem a vaga mais rápido ou saibam por que não está fechando essa vaga, o que as empresas estão fazendo diferente para poder atrair e selecionar boas pessoas. Outro ponto importante aqui é a engenharia dos cargos, né?
Como assim engenharia? Você tem descrição do cargo? Quando a pessoa entra, você sabe o que ela vai fazer? Ela sabe o que vai fazer? Isso facilita muito quando a gente tem a descrição bem feita, porque facilita o recrutamento, porque você sabe o que aquela pessoa precisa fazer, facilita o treinamento, porque quem vai treinar sabe o que aquela pessoa vai fazer, e facilita para ela, que ela entra entendendo aquilo que desejam dela. Ela pode entregar aquilo que você está pedindo, se ela sabe ali por escrito o que tem. E aí, você também precisa entender, essa pessoa que está entrando hoje como auxiliar, para onde ela vai? Ela vai para auxiliar, assistente, depois vai para quê, até ela chegar em outro lugar. Muitas vezes a gente perde grandes talentos porque eles não sabem que eles podem crescer na empresa. É doido isso, mas eu tenho consultoria em várias empresas de tamanhos diferentes e muitas vezes nas grandes empresas a gente escuta um profissional bom dizendo eu vou sair porque eu não tenho oportunidade aqui. Porque não tem uma engenharia correta de cargos ou porque ele não entende como dar o próximo passo na carreira para o próximo cargo. Então, isso é muito importante a gente fazer. Aqui já está surgindo coisas que a gente faz, né? Como cargos e salários, descrição de cargo, percebam. Só que é com um olhar diferente, com um olhar mais estratégico, para que você possa usar esse material que você está fazendo, não só para ter, mas para que ele tenha serventia real para outros processos dentro da empresa. E aí depois a gente vai para a admissão e os processos de DP. Aqui, gente, precisamos de tecnologia. Eu sei que tem muitas empresas que ainda trabalham com contabilidade parceira, que não processam a folha dentro da empresa. Tudo bem, é até bom, é muito bom a gente ter parceiros estratégicos que ajudem a gente nos processos de RH, porque eles são imensos, né? E são muito trabalhosos. Mas aqui, de novo, a gente precisa ter tecnologia. Será que o seu sistema de folha de pagamento que você usa já dá para fazer admissão digital? Né? Já dá para agilizar os processos, o seu sistema já conversa com o sistema lá da empresa que vai fazer o exame médico, por exemplo, para que você já tenha tudo integrado no seu sistema e diminua o papel, e isso faz agilidade no processo, traz facilidade de você guardar os documentos, guardar as informações. Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha agilidade no processo. Outro ponto muito importante nesse ponto de admissão, né, nessa jornada do colaborador você recebe eles com empatia? Pense, você está chegando numa empresa nova, você não conhece ninguém, e aí você passou no processo seletivo, a primeira coisa que vai acontecer é aparecer alguém do RH com um monte de papel para você assinar, você está nervoso, você não entende nem o que está escrito, você só diz tá bom, e assina um monte de coisa que você não está assinando. Pense você lembra quando você assinou os documentos admissionais? Você lembra quais eles são? Não, você não lembra. Você lembra do que foi dito para você, o que foi combinado de boca, que é o contrato psicológico, né? Então, ter empatia com esse momento e paciência nesse momento é fundamental para que o colaborador se sinta acolhido. E o sentimento de acolhimento vai fazer com que ele caminhe pela jornada com mais facilidade e leveza. Aqui um ponto importante. Como é que está a sua política de cargos e salários? Ela é clara? Ele sabe que ele vai entrar com salário e depois vai passar para outro, e depois tem avaliações para passar para outros cargos. Ele sabe que função que ele vai fazer, ele é auxiliar, assistente, analista, ele sabe para quem responder. Isso a gente precisa ter muito claro também, gente. É muito ruim quando a pessoa entra na empresa e a gente nem sabe qual é o salário que ela vai ter, e às vezes acontece isso. Outro olhar, os benefícios que a sua empresa oferece são relevantes? Não estou dizendo aqui que tem que ser muitos benefícios e tem que ser benefícios caros, porque no nosso setor a gente sabe não cabe isso, né? Infelizmente o nosso setor não é uma indústria que tem vários benefícios, né? A gente trabalha com o que é possível de benefício, mas o que é possível de benefício para você é relevante? Tem a ver com o seu público? Por exemplo, né? O seu público é jovem, tem academia, parceria com alguma academia, quero que vocês pensem um pouquinho que benefício não é só aquilo que a gente dá, né? Vale transporte, vale alimentação. Benefício também são as coisas que ele consegue dizendo que trabalha na sua empresa. Por exemplo, por que você no RH vai lá, não vai, ou já foi, tem algumas empresas que fazem isso, vai no restaurante que todo mundo almoça e conversa com o dono, olha, se ele mostrar o crachá, você dá um desconto? Às vezes isso é suficiente, você consegue dar um benefício para o seu colaborador sem que isso onere a sua folha de pagamento.
Então, de novo, parcerias são fundamentais para que a gente consiga oferecer nessa remuneração total mais coisas para o nosso colaborador. E aqui eu quero chamar atenção para a remuneração total, né? A gente fala muito de cargos e salários, mas estrategicamente a gente precisa pensar em remuneração total. O salário é um pedaço da remuneração do seu colaborador. Os outros pedaços são benefícios, são como é que é o ambiente de trabalho, ele vai ter treinamento, qual que é o salário emocional que ele tem. Então, remuneração total é tudo que ele vai ganhar trabalhando com você. E às vezes a gente está fazendo processo seletivo ou admissão e a gente só fala aquilo que tem desconto em folha. Só que a gente esquece que o pacote da empresa é muito maior. Você conta dos eventos, das festas, isso é ambiente de trabalho. Você conta como é que acontecem as coisas. Tudo isso, gente, faz parte do pacote de remuneração. Qual que é o salário emocional que ele tem? Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais ampliado do que dizer só para o nosso candidato aqui, a gente tem vale-refeição, vale-transporte e tal coisa. Vamos pensar um pouco mais fora da caixa, pensar em remuneração total. Depois disso, fechamos a vaga, estamos trazendo o colaborador, já deu ok, já assinou a documentação, é a hora da famosa integração, né? Treinamento de integração. Só que a gente precisa falar agora em onboarding, em colocar a pessoa a bordo da empresa. O treinamento de integração é uma partezinha bem pequena do onboarding, né? Então, é a hora, o onboarding é um processo que começa com o acolhimento que é feito lá quando ele está chegando a assinar os documentos, passa pelo treinamento de integração, onde a gente fala da cultura, onde a gente fala dos valores, das nossas histórias, mas precisa ter uma integração à cultura. Você precisa contar as histórias da empresa, precisa contar como é que vocês se comportam, o que vocês valorizam, para que ele entenda como é que funcionam as coisas aí, sem que está escrito. Lembra, a cultura tem uma parte que não é escrita, né? Que são as histórias que a gente conta e o jeitão que a gente percebe. Depois disso, a gente precisa trabalhar como é que é a acolhida do líder. O líder está preparado para receber aquela pessoa? Ou ele recebe e diz, pode ir trabalhando aí que eu já ajudo você, e nunca mais ajuda? O líder sabe o nome do colaborador? Muitas vezes o colaborador é chamado de aquele ali novo, aquele ali que entrou hoje. Né? Como é que você se sentiria? Então, a gente precisa preparar esse líder, a gente RH, para receber esse colaborador, porque além de receber de forma adequada e acolhedora, ele é responsável pelos primeiros treinamentos. Pense, gente, os treinamentos que a gente faz RH, que são formais, que senta lá na sala de aula, ou que é na sua plataforma digital, é muito importante. Mas os primeiros treinamentos, que é a máquina liga assim, aqui você vai fazer isso, é o líder que dá. Ele está preparado para isso? Essa é a primeira integração que ele faz, isso faz parte do onboard. Como é que é depois da integração? É isso que você precisa pensar e mapear para que seja estratégica centrada. E precisa pensar em cultura de feedback, gente, desde o começo. Feedback é super importante, super relevante para que a gente tenha esse onboarding com sucesso. Empresas que têm feedback já nos primeiros dias, que têm esse hábito de dar feedback, não precisa ser aquele feedback formal de preencher avaliação, folha. É só você estar indo bem, corrija isso. Nessa situação, aconteceu esse fato, você se comportou desse jeito e a gente precisa mudar esse comportamento. Se você não tem isso, eles demoram para funcionar. E as empresas que têm uma política de feedback já no começo, dizem as pesquisas, que já aumentam a chance de efetivação em 50% das pessoas. É só acolhida porque ele começa entendendo como faz as coisas e fica mais seguro. Então, estabelecer uma política de feedback é fundamental para que seu RH seja mais estratégico e efetivo. Depois disso, a gente vai para o treinamento e desenvolvimento. Né? Olha quanta coisa que a gente faz. E os treinamentos, a gente precisa pensar quais são os treinamentos que são necessários para o meu time. Não são aqueles todos treinamentos que a gente levanta no levantamento de necessidade de treinamento, que algumas empresas fazem no começo do ano, vão lá perguntando para os líderes o que vocês querem de treinamento, vem um catatal de treinamento, que a gente sabe que não tem nem tempo hábil para fazer todos aqueles treinamentos. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é o que efetivamente você vai usar de treinamento, né?
E isso é importante para a gente fazer esse cenário. Que treinamento que vai ser online, que treinamento que a gente, equipe de treinamento, vai dar, que treinamento que o líder vai fazer, que treinamento a gente vai contratar um parceiro para fazer, né? Porque tudo isso faz parte desse programa de treinamento que a gente tem que montar, que pode ser anual, né? Outro ponto bem importante para o desenvolvimento do colaborador na empresa é a comunicação interna. Como é que está a sua? É clara? Você tem mural, você tem jornal, você tem grupo de WhatsApp, o que você tem? Tem um sistema de comunicação interno. É muito importante, gente, a comunicação ser clara e chegar nas pessoas. As pessoas precisam saber o que acontece na empresa, para que elas se sintam seguras. E aí vem de novo a parceria com o marketing. Como é que você faz seu endomarketing? Porque os seus colaboradores também são clientes da sua empresa. Como é que você trabalha isso? Como é que você trabalha o marketing interno? Né? Para que eles saibam o que a empresa está fazendo, se encantem e trabalhem o orgulho de pertencer. O orgulho de pertencer é o responsável por diminuir a rotatividade. Salário é importante, super importante. Mas quantas vezes você mesmo escutou? Eu só não saio daqui porque... E não era o salário que vinha depois disso. Né? São os ganhos emocionais que a gente tem trabalhando aqui e que a gente vai alimentando com o endomarketing. Outro ponto importante para o desenvolvimento do trabalho é o relacionamento com a liderança. Né? Na pesquisa da GPTW desse ano, a liderança foi uma das maiores preocupações das empresas. Quase que mais de 50% das empresas falaram que esse ano o foco vai ser em desenvolvimento de líderes. Por quê, gente? Porque o líder é o porta-voz da empresa. Muitas vezes a gente chega lá para defender a empresa na Justiça do Trabalho, alguns de vocês já fizeram isso, e a gente escuta do colaborador: eu não tenho nada contra a empresa, mas eu tenho contra o meu líder. E é o líder que é o porta-voz da empresa. Então, a gente precisa cuidar da liderança para que ela acolha essa pessoa e faça o papel de gestor efetivamente da pessoa. Não só o gestor técnico, mas o gestor daquela pessoa dentro da empresa. E a gente precisa perceber como é que estão as condições de trabalho do nosso colaborador. Como é que é o banheiro, gente? Onde os colaboradores vão, né? Uma vez eu entrei numa empresa e não tinha nem sabonete, não tinha sabão, não tinha nada, né? Mal tinha papel higiênico ali. Como é que o colaborador se sente, né? Com esse ambiente? Como é que a cozinha, a área de descanso, tudo isso a gente precisa pensar, gente. Na hora do almoço tem um banco para ele sentar na sombra ou ele tem que ficar no sol, né? Porque em algumas cidades o colaborador não consegue voltar para casa, tem que ficar ali na hora do almoço. Isso é uma preocupação importante do RH. Tudo isso é o orgulho de pertencer. Tudo isso vai fazendo com que crie engajamento e ele queira ficar na empresa. Né? Então, o nosso trabalho é muito amplo e muito sistêmico nesse olhar estratégico desse posicionamento. Então, o que é engajamento, né, gente? Que a gente tanto quer para que a rotatividade, para que o absenteísmo diminua, para que a gente tenha menos acidente de trabalho, que a gente engajada presta mais atenção e tem menos acidente de trabalho, para que os nossos indicadores possam se mover, a gente precisa de gente engajada, que é gente conectada na empresa, gente que quer trabalhar na empresa, que tem relacionamentos positivos dentro da empresa e com a empresa, que tem oportunidade de crescimento real, né? As empresas, muitas falam, aqui pode crescer, mas quando a gente pergunta exemplo, não tem exemplo. Opa, disparou aqui a minha. Não tem exemplo. Então, a gente precisa disso realmente, né? Isso é engajamento. O que eu vejo nas empresas são pessoas quase engajadas, sabe assim? Quase engajadas. O RH até faz um trabalho bem bom, mas a gente vê que um dia eles são super empresa, outro dia eles estão falando mal da empresa. Um dia super empresa, outro dia mal da empresa. Essa oscilação é quase engajamento. É um sinal para a gente que a gente está no caminho, mas a gente ainda não conseguiu. Então, a gente precisa trabalhar isso e tudo isso vem desse caminho que a gente fez até aqui. Outro ponto, a gente precisa cuidar dos nossos colaboradores, né? É o nosso papel. E aí, alguns de vocês estão perguntando, mas meu Deus do céu, é tudo isso e ainda tem que prestar atenção neles? Sim, infelizmente ou felizmente. Veja, não é para ser mãe e pai do colaborador, porque não é esse o papel do RH. Também não é aquele RH que só olha para o funcionário e esquece a empresa, ajuda o funcionário a falar mal da empresa. Não é esse o nosso papel. Né? O nosso papel é olhar para as necessidades do colaborador e olhar para a necessidade da empresa e fazer as duas coisas conversarem. Né?
A gente funciona como a antena da empresa, a gente está o tempo inteiro captando o que os funcionários estão pensando, sentindo e falando, o que a empresa tem de necessidade e fazendo isso se alinhar. Por isso, nossa posição é muito estratégica e a gente precisa ocupar esse lugar, né? E quando a gente fala em cuidar do colaborador, é cuidar, por quê? Porque, veja, gente, a gestão da saúde e bem-estar dos colaboradores são estratégias muito importantes que a gente precisa fazer. Porque, gente, parece doido, né? Mas eu tenho que cuidar de tudo do colaborador? Parece que sim, a lei trabalhista exige muitas coisas. Vocês estão vendo que doenças ocupacionais só crescem, principalmente afastamento por doença mental. Saúde mental é um dos temas muito relevantes agora, porque quanta gente vocês veem afastada por F? Seja lá qual for, ansiedade, depressão, burnout, tem aumentado cada vez mais. Então, cuidar da saúde do colaborador também é papel do RH. E quando eu falo saúde, gente, não é só saúde física, né? Que a gente vai lá, manda eles fazerem os periódicos e tudo isso. Mas cuidar também da saúde emocional. O ambiente psicológico aí da sua empresa é de muita tensão e medo, ou você consegue fazer com que as pessoas tenham momentos de descontração? Não é para virar brincadeira, mas tem que ter momentos de descontração na hora do almoço, ou na hora do lanche, ou numa festa, ou num evento. Como é que está a saúde financeira da sua equipe aí? Isso também é uma preocupação nossa. O endividamento da folha, tá bom ou ruim? Porque vocês sabem mais do que eu até que quando ele está muito endividado, o salário não é suficiente, né? E aí passa a colocar na empresa essa insatisfação e aí começa a cair a produtividade. Então, você como empresa, será que pode fazer parceria com um banco para vir dar aula aqui de gestão financeira? Né? Isso vai ajudar eles se organizarem. A gente também precisa pensar em saúde espiritual, familiar. É doido, mas a saúde é bem mais ampla, né? A saúde não é só a ausência de doença, é bem-estar, né? Então, vocês sabem tão bem quanto eu que a gente recebe muitos funcionários que estão desorganizados na família, né? Principalmente quem tem menor aprendiz, acho que todo mundo tem aqui. Você sabe que muitas vezes você tem que falar coisas e orientar, né? Passe desodorante, não venha assim, tome banho, isso não pode comer chocolate que está aqui vencido, né? Tudo isso a gente tem que conversar, porque não vem de casa. Deveria vir? Deveria. Vem? Não vem. Porque as famílias não são estruturadas e isso acaba caindo na empresa. Então, olhar para essa saúde de forma mais ampliada e para o bem-estar dos colaboradores é fundamental para a gente ter produtividade. Você não precisa ser mãe, não deve ser mãe, mas essas questões devem permear todo o planejamento de RH, para que a gente tenha produtividade. E aí, outro ponto que a gente precisa conversar é promoção e a transição de carreira. Ele está lá, ele está feliz, e como é que acontecem as coisas agora? Eu quero ser promovido, como é que eu faço? Então, precisa ter regras de recrutamento interno clara. Ele tem que saber que para concorrer a uma vaga, ele tem que fazer isso, isso, isso. Né? Tem que ter um plano de carreira desenhado, para onde que ele pode ir. Eu sou do administrativo e eu quero ir para a contabilidade. Eu posso? Como é que eu faço? O que eu tenho que estudar? Para isso, gente, avaliações de desempenho são fundamentais, para que a gente consiga sentar com ele e dar feedback. Olha, o que você quer? Para onde você quer crescer? Ah, quero isso, isso, isso. Para fazer isso, tem que caminhar por aqui, por aqui, por aqui, para que eles entendam essa lógica e coloquem em movimento a carreira deles, tá? Para isso também a gente precisa ter tecnologia. Quanto mais tecnologia a gente tem de avaliação de desempenho, de transição de carreira, de treinamentos online que eles possam fazer, mais rápido a gente faz com que a nossa mão de obra cresça. Parcerias também com instituições que dão treinamento, com o Cinca, por exemplo, que fornecem espaços de discussões, são muito importantes, principalmente para a gente treinar nossos líderes, para eles estarem capacitados a fazer com que a nossa mão de obra cresça, queira ficar e seja promovida. E quando a gente faz recrutamento interno, vocês sabem melhor do que eu, que é mais fácil a gente ensinar a técnica do ensinar o comportamento. Então, no recrutamento interno, a gente já tem uma pessoa adaptada à cultura. É mais fácil a gente ensinar a técnica. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas crescerem. Isso é uma das coisas que faz engajamento. E aí a gente está chegando ao final da vida do colaborador dentro da empresa, que é o desligamento. Muitas vezes a gente peca aqui e aí vai direto para o Ministério do Trabalho, esse colaborador. Porque como é que você desliga essa pessoa?
tem uma conversa, você é claro de qual é o motivo. Desligamento é um processo, você não acorda e diz, vou desligar a pessoa hoje, né? Você vem vendo o comportamento dela cair, ou a produtividade dela cair, e vem decidindo. Enquanto você está decidindo, se você tem política de feedback, você já conversou com essa pessoa. Então, quando você vai desligar ela, é praticamente, você sabe que a gente já vem falando sobre isso e não mudou. Então, ele mesmo diz, então, estou desligado, né? Sim, é um processo. A gente precisa ter cuidado, porque é uma pessoa, gente. Né? Não é que você não vai desligar ninguém porque, coitado, não tem dinheiro para o gás. Não é isso. Ele é responsável pela carreira dele. Mas você tem que ter cuidado de, nesse momento, fazer de uma forma que você gostaria de ser recebido também, com empatia. Né? A gente vê muita empresa que não deixa o colaborador nem entrar, nem dar tchau, né? Ou que ele vai bater o ponto, aparece lá desligado. Parece brincadeira, mas ainda tem muita gente que é desligado pelo computador, né, que nem sabe por quê, ou vai falar com o líder diz, não sei, passe no RH, e foi o líder que pediu o desligamento. Então, a gente precisa instruir esses líderes em como fazer o desligamento. Não é o papel do RH dizer para a pessoa que foi desligada, a gente pode acompanhar o líder, porque essa pessoa tem vínculo com esse líder, então a gente pode acompanhar o líder se ele não tem habilidade, mas a gente precisa que o líder participe desse processo. E é fundamental que a gente faça a velha e boa entrevista de desligamento. É ali, gente, que o colaborador vai contar para a gente o que a gente, RH, precisa trabalhar para melhorar a empresa. E é ali que ele vai descarregar um monte de sentimento que ele está levando da empresa. Costumo dizer que a entrevista de desligamento termina quando a pessoa faz assim, ó, era isso. Quando ela respira fundo, é porque ela falou tudo que ela gostaria de falar e ela vai sair leve e sem sentimentos ruins dessa empresa, né? E é isso que vai fazer ela se desligar bem da empresa, não ficar orbitando e falando mal da empresa para os colaboradores que estão dentro, não ir para a justiça do trabalho. A gente precisa fechar o ciclo da pessoa. E isso tudo, gente, é para a gente não ser chamado de menina e menino do RH. Já assistiram esse cara? Ele tem um Instagram muito legal de RH. Se vocês não assistiram, procurem ele no Instagram. Ele fala bem da nossa rotina, né? De como as pessoas vêm falar com a gente, de quanto a gente tem que explicar 20 vezes a mesma coisa, né? De como a nossa rotina é muitas vezes enlouquecedora. Mas a gente tem que deixar de ser chamado do menino do RH, menina do RH. A gente tem que ser o profissional de RH que auxilia as empresas nas tomadas de decisões. E como que a gente deixa de ser o menino e a menina do RH, gente? Com indicadores, com métrica, com resultado, com pesquisa. Eu costumo dizer que a gente saiu da era do eu sinto, né? Tinha uma época que a gente ia conversar com o RH e o RH dizia, eu estou sentindo que as pessoas não estão bem, eu senti o clima, está pesado. Isso é uma parte do nosso trabalho. Sentir o clima pesado, vai fazer pesquisa. Como é que está o indicador de rotatividade, de absenteísmo, de treinamento, de presença em treinamento? Como é que está os afastamentos? Vai pesquisar, mede e leva o resultado para o diretor ou para o dono da empresa, dizendo, olha, as pessoas não estão ficando por esse motivo. Aumentou esse índice, baixou esse índice. Faça pesquisas. Pesquise na sua população como é que eles estão vendo tal coisa, o que eles estão sentindo tal coisa, e pesquise no entorno. Participe de pesquisa de cargos e salários, promovida, por exemplo, pelo Cinca. Participe de treinamentos e converse com outras pessoas de RH para ver se o mercado está acontecendo igual está acontecendo na sua empresa. Como é que está a rotatividade no mercado, nas empresas parecidas? Né? Esse é o RH do futuro, gente. É o RH que tem medida, que tem trabalho técnico, que tem resultado, que tem BI, que tem número, né? E esse é o caminho para o RH do futuro, para o trabalho do futuro. No futuro, né, a gente tem muitas tendências vindo do futuro do trabalho, se fala muito isso, né? Será que os robôs vão tomar o nosso trabalho? Veja só, quando a gente tem problemas menos importantes, a gente não se preocupa em ir lá no Reclame Aqui e falar com um robô qualquer. Agora, quando a gente tem um problema real, a gente quer falar com a pessoa da RH. Quando o problema é com o meu filho, ou interfere muito na carreira, eu quero falar com pessoas. Pessoas querem falar com pessoas, precisam de conexão. Então, por mais tecnologia que a gente tenha, a gente ainda precisa de um trabalho humanizado dentro das empresas, e esse é o papel e a bandeira do RH. Né? A gente carrega essa bandeira.
E aí, para finalizar a nossa fala, que é pouco tempo para muita coisa, mas a gente volta aqui durante o ano para falar disso tudo, é o que o Jung fala no final das contas, né? A gente tem que conhecer todas as teorias, tem que saber todas as técnicas, mas quando a gente toca uma alma humana, quando a gente toca um ser humano, e é isso que a gente faz no RH todo tempo, a gente precisa ser apenas outra alma humana, apenas uma pessoa que olha para outra pessoa com empatia, né? Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa escolha de vida, né? Eu agradeço esse tempo que eu tenho, que é pequenininho, mas a gente vai ter outras oportunidades. E deixo aí meus contatos para quem quiser conversar mais, conversar um pouco da realidade da empresa, conhecer mais um pouco da minha empresa, fiquem à vontade. Eu tenho alguns treinamentos online e eu combinei com o Cinca que quem está participando desse treinamento vai poder só me dar um oi em alguma dessas redes sociais, só diz eu quero, sou do Cinca, que vai ter 50% de desconto em todos os cursos que estão lá na plataforma online. Né? Essa era um pouquinho da nossa fala, agora acho que a gente abre, tira o compartilhamento aqui e abre para escutar um pouco da percepção de vocês e o que vocês estão pensando, que dúvidas surgiram para a gente poder conversar, né, Aline? É pouco tempo, queria mais. Obrigado, Tem, Camille. imagine, tem O, perguntas aqui? o pessoal comentou ali no chat, né? Quando você falou da questão se referindo a um novo colaborador, né? A pessoa escreveu: já me senti mal assim, por falarem que eu era nova na empresa. Exatamente. E é muito ruim, né? Foi a Rê que escreveu, né? E a gente sabe que é muito ruim quando a gente não está encaixado, né? Não é só na empresa. Quando a gente chega num jantar e não conhece ninguém, é ruim, né? Então, a empresa também é um universo que você precisa estar dentro, sabe? Estar dentro desse universo para poder desempenhar o seu melhor, né? Então, a gente, RH, precisa olhar para tudo isso, sabe? E é bem o que vocês estão sentindo, assim, a gente sente o que os colaboradores sentem, e por isso a gente precisa defender de forma estratégica a nossa posição, porque às vezes eu vou conversar com os donos da empresa e eles falam, não, RH diz que precisa, mas ele não me disse por quê. Sem porquê a gente não tem aumento de salário, sem porquê a gente não tem mais verba para fazer festa, sem porquê a gente não consegue mudar sistema, não consegue mudar nada. A gente precisa aprender a se posicionar estrategicamente. Eu acho que essa é a grande virada do RH, sabe? É trazer essa importância desses comitês que vocês estão fazendo, de participar de discussões que elevem o nível do RH e do profissional do RH para alguém que contribui mais, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E Perfeito. sim, a gente precisa desligar. Tem aqui, precisamos desligar, adorei o conteúdo. Sim, a gente precisa desligar, porque desligamento de colaborador também é ferramenta de trabalho, gente. Se o colaborador encerrou o ciclo da empresa e não está contribuindo mais, seja por qual motivo for, tem que desligar. Muitas vezes você não vai desligar ele porque ele é ruim, você vai desligar ele porque, inclusive, ele é muito bom. Ele é muito bom e ele bateu no teto. E ele precisa sair, né? Na minha carreira, eu fui diretora de empresa, fui diretora da Nicei por muito tempo, e chegou um momento que eu bati no teto, eu queria outra coisa, né? E foi a hora que eu sentei com o dono e falei: ó, precisa de outra diretora, porque eu já fiz esse caminho, precisa de outras ideias e eu preciso seguir meu caminho. Eu continuo consultora até hoje da empresa, mas em uma outra posição, né? E a diretora que está lá está fazendo um excelente trabalho. Então a gente precisa ir percebendo quando o colaborador já esgotou o tempo dele na empresa e fazer desligamento. Hoje fala-se, inclusive, né, Camille, da demissão humanizada, né? A Isso, demissão exatamente. humanizada. A gente precisa ter empatia, né? E Perfeitamente. a demissão é um momento que a gente tem muita informação, a gente RH. Muita informação do que a gente está fazendo certo e do que a gente está fazendo errado. Então, a gente tem que saber o que eles estão dizendo para a gente poder direcionar nosso olhar, sabe? Perfeito. Pessoal, fique à vontade para colocar sua dúvida no chat. Tem ali uma pessoa que sugere, a Daiane, poderia ser criado um grupo no Whats para passar informações sobre vagas, enfim. Já estamos estudando isso, tá, Daiane? Novidades virão aí em breve. A gente vai informar todos vocês. A Adriana coloca: faço tudo o que ela falou e a minha empresa não reconhece.
Aí a minha fala para você e a gente pode conversar depois no privado, eu posso te ajudar com isso, mas traga um pouquinho para você, assim, como você tem falado e feito e não tem vindo reconhecimento, né? Às vezes é porque a gente, RH, não consegue se explicar de um jeito numérico, e aí a gente não tem esse entendimento. Às vezes, a gente se explica de uma forma meio truncada, porque os donos das empresas, os diretores, eles não entendem de recursos humanos. É louco, mas RH estratégico é uma coisa nova aqui no Brasil, tá? A gente está falando há pouco tempo, de fato. Muito tempo se fala nos treinamentos, nos congressos, mas nas empresas é uma coisa bem nova, tá? Principalmente no nosso segmento. Então, muitas vezes a gente não sabe se expressar, o dono não entende, ou não é o momento da empresa, gente. A gente tem que entender que tem empresas que têm que ter o departamento pessoal e ponto final, porque é a cultura da empresa, é uma empresa burocrática, aquilo serve para ela. Então, se é uma empresa assim, você, como RH, tem que pensar: eu quero estar aqui? É o meu jeito de trabalhar? Eu sou feliz aqui dentro? Não sofram, gente. Essa é uma outra dica. Não sofram. Se você não combina com essa empresa, saia. Vá buscar outra coisa e seja honesto. Fale para o dono, para o seu diretor: olha, eu bati no teto. Não combino. A empresa mudou, não combino mais. Né? Quero sair, quero procurar outra oportunidade. Como é que você pode me ajudar, inclusive? Né? Isso a gente também pode conversar sobre isso em outro momento, né? Mas se perceba, assim, a dica é perceba por que eles não estão escutando, não está falando direito, não é o momento, o que está acontecendo, sabe? A gente tem que ler um pouquinho mais da empresa. Perfeito. E eu estou A, feliz que já Tati- está chegando aqui um monte de artes, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, dos a cursos. Tatiana, sim, a Tatiana colocou, gostei bastante da Camille, bem dinâmica nas falas e no conteúdo. TW, a questão é: eu implantei tudo, tive aceitação de todos os projetos, me envolvo em tudo, mas o reconhecimento da minha pessoa não vem, dos projetos vem. Então, a gente precisa conversar depois, se quiser, me manda aí mensagem e a gente conversa um pouquinho para a gente olhar no seu momento profissional, sabe? A gente precisa, isso a gente fala muito aqui na Priorize, a gente precisa olhar para o nosso momento de carreira também, sabe? E se perguntar se às vezes a gente está no momento de carreira que é aquilo que a gente quer, que é um outro jeito, por que não está vindo isso, sabe? Ou você não está percebendo, né? Então, vamos conversar depois. Me mande uma mensagem e a gente conversa um pouquinho mais disso. Pessoal, permaneçam com a gente que ainda tem alguns recados importantíssimos, conteúdo riquíssimo, muito bem aproveitado o tempo, parabéns, a Que bom. Thaisa. Obrigada. Bom, e por falar em RH estratégico, né, Camille, você citou ali a questão dos benefícios ali, né, para o colaborador, da academia, deu exemplo. Lembrando, pessoal, né, é, o, Eu já o- coloco o contato aqui no vai chat. colocar o contato, né? Eu vou passar a palavra ali para o Senac, mas na parte ali do social tem o Sesc, né? O Sesc oferece Sim. academia, oferece lazer. Quantas viagens aí com pacotes especiais para comerciário? Uma dica: procure a unidade do Sesc aí da sua região. Essa É parte ótimo social parceiro. aí é um benefício a mais que você pode oferecer para o seu colaborador. Viagens aí para várias localidades do país com preços atrativos. Tem até o Sesc, a unidade Caiobá aqui no nosso litoral. Sesc odontológico e outros, né? Qualquer informação a gente está à disposição. Eu quero passar, e na parte da capacitação de colaborador, né? Esse dia eu estava lendo uma pesquisa, uma das prioridades das empresas em 2024 é a capacitação da liderança. E um parceiro nosso grande aí na parte de capacitação é o Senac. Então, eu quero convidar o Daniel para falar um pouco, tá? Também está aqui o senhor Deni, para falar um pouco sobre a capacitação. O Senac tem o programa de gratuidade e também tem os cursos de capacitação de um modo geral. O Sinca tem convênio com o Senac e para a área inclusive para cursos ofertados ao público varejo e atendimento corporativo, nas unidades do Senac tem até desconto. Eu queria convidar, então, o Daniel para falar um pouco, e o Deni aí dessa parceria aí com o Sinca Paraná, tá bom? Obrigado.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, queremos aqui parabenizar a palestrante Camille Homer. É muito bom, viu, Camille? É um excelente trabalho que você nos trouxe, também compartilhou muitas experiências positivas, considerando aí o fator RH, que realmente as pessoas são os nossos alicerces, né, das nossas empresas. Então, parabéns pela sua palestra. Também agradecer e parabenizar pelo o terceiro encontro do Comitê de Recursos Humanos, aí o diretor Marcelo, né, do Cinca. Parabéns, viu, Marcelo? Juntamente com o presidente do Cinca, o Luiz Dias. Então, parabéns a todos vocês pelo todo esse movimento que está sendo realizado, que realmente nós consideramos muito importante esse envolvimento direto do sindicato, né, com todas as empresas, e contar sempre conosco, estaremos sempre à disposição para que possamos ampliar mais ainda essas parcerias. Bom, pessoal, então, falando do Senac Paraná, daqui a pouco o Daniel vai passar mais informações, mas em parceria com o SESC, nós do Senac Paraná, nós ofertamos um ciclo completo de capacitação e também de educação. Então, iniciando com a educação infantil, o ensino médio, nós temos os cursos técnicos, a graduação e também a pós-graduação, né? Então, nós temos todo o trabalho, incluindo vários cursos de formação inicial e continuada, que são os cursos na área de gestão, informática, na área de gastronomia, enfim, temos infinitas opções para que possamos, então, ofertar para cada um de vocês e ter todo o treinamento específico. A Camille também comentou, né, na palestra agora há pouco sobre a aprendizagem. Então, o Senac Paraná, com a diretoria da educação, nós ofertamos também as turmas de aprendizagem, tá, pessoal? Então, as empresas que são contribuintes para o nosso sistema Senac e Sesc, e principalmente o Senac, nós temos, então, a oferta de turmas que para as empresas são gratuitas do formato de aprendizagem. Então, tudo isso estaremos sempre à disposição do Senac Paraná. Então, Daniel, passamos aqui a palavra para você, se você puder, então, detalhar mais sobre os cursos do Senac, também a parceria que nós temos com o Cinca. Por gentileza, Daniel. Claro. Obrigado, Dani. Obrigado a todos que estão aqui na reunião, em especial ao Marcelo, ao presidente Luiz, à Aline, né? Então, assim, gente, é uma alegria falar um pouquinho com vocês sobre o Senac, porque a gente vai trazer aqui alguns benefícios que vocês têm por essa parceria com o Cinca. A gente sempre procura entender assim, o que o sindicato está fazendo por nós, né? A gente sempre está junto com o sindicato, mas o que o sindicato está fazendo por nós? E eu posso falar especialmente aqui desse movimento que a gente tem junto no Senac, junto com o Cinca, que são cursos gratuitos, tá? A gente tem um programa que se chama Senac Empresas Paraná. O que é esse programa? Então, em parceria com o Cinca, a gente tem diversos títulos na área do comércio, na área da comunicação, na área da gestão, na área da gastronomia, na área da beleza, enfim, tudo aquilo que nós temos de cursos no nosso portfólio do Senac, a gente consegue ofertar em parceria com o Cinca para vocês que são associados aí ao sindicato. Então, empresas que são do comércio, né, que são contribuintes, seja SESC, seja Senac, a gente consegue fazer isso de forma gratuita. Tá? Ah, mas como que eu fico sabendo disso? Quais são os cursos? O portfólio atende minha necessidade? A gente sempre sugere para que vocês possam procurar a unidade do Senac mais próxima. Claro, né, eu vou estar à disposição, vou colocar depois ali no chat os meus dados, né, os meus contatos, mas a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer no horário de trabalho de vocês, então às vezes vocês querem fazer ali, vamos pegar aqui das 5 às 8 para pegar um pouquinho o horário de trabalho, para pegar também um pouquinho do horário do trabalhador, vamos fazer uma semaninha de curso. A gente consegue fazer dentro do Senac, onde já tem uma estrutura própria, já tem tudo certinho. A gente quer fazer no período da noite, então a gente vai fazer um convite para esses funcionários, quem quer se capacitar, quem quer se aperfeiçoar, a gente consegue fazer. Tá? Eu vi que a Camila comentou também, né, sobre uma questão de contratação. O Senac ele tem uma ferramenta que se chama o Conect Empresas. O que é esse Conect Empresas? É onde vocês, como empresas, podem divulgar as vagas de trabalho de vocês. Ele fica aberto somente para os alunos do Senac, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui, a gente tem uma vaga para vendedor, né? Ele vai aparecer para os alunos do Senac e os alunos do Senac. Olhando essa vaga, eles podem se candidatar, mandar seu currículo, enfim, para o e-mail que vocês deixarem lá.
é super importante também que vocês podem participar do dia a dia do Senac. Eu acho que isso é uma grande oportunidade. Por exemplo, eu quero divulgar aquela turma que já está se encerrando, vai se formar agora, no final do mês, por exemplo, e eu quero ir lá divulgar minha vaga, eu quero conhecer, eu quero saber o que que esses alunos estão fazendo, eu quero ver o que projetos eles fizeram. A nossa casa está aberta para vocês. Então, eu acho que é muito importante ter todo esse conhecimento, além da aprendizagem que o Denis já comentou, que ela é gratuita para quem é contribuinte do Senac, né? Para vocês saberem, a gente é muito grande, né? A gente tem muito benefício para vocês em parceria com o Cinca, junto com o Sesc. O Marcelo comentou ali odontologia, os hotéis. Gente, a refeição para aqueles que têm, né, aqueles Sescs que têm restaurante, refeição de R$ 11, feita por nutricionista, tem um programa de alimentos seguros, tem a parte odontológica que o Marcelo falou, tem todo um cuidado de vida, tem a CIPA que o Sesc pode fazer, empréstimo de livros, enfim, né? O SESC também é uma casa-irmã aí que a gente tem o maior orgulho de falar que, né, tem prevenção de mama, enfim, tem uma infinidade. É legal se vocês puderem tirar um diazinho, né, ou solicitar a visita do Senac na empresa de vocês, a visita do SESC, a gente vai em conjunto, a gente explana tudo. São muitos benefícios, eu acho que isso que vale a pena. Então, assim, voltando, tem interesse em fazer capacitação do quadro de vocês, seja do pessoal administrativo, seja dos líderes, conte com a gente, conte com a Camille, né? A gente que trabalha com educação, Camille, é fantástico, a gente vê transformar vidas pela educação é o nosso propósito. Então a gente está aberto, eu vou colocar no chat ali os meus dados, mas fiquem à vontade, a gente está à disposição para ir na empresa de vocês, para fazer uma visita e explanar tudo que vocês têm de benefícios com a gente, tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado ao presidente Luiz aí. Obrigado, Camille, por esse espaço. Obrigado, Aline. E estou à disposição. Obrigado, Daniel. Obrigado, Dani, pelas informações aí. Pessoal, qualquer dúvida, como entrar em contato com o Senac, o Cinca faz essa ponte, a gente está à disposição, né, através dos nossos contatos aqui, nos nossos informativos também, a gente sempre está colocando material, conteúdo, informação a respeito, e tem as unidades espalhadas aí por todo o estado, né? Alguém tem alguma pergunta ali, pode deixar no chat ali, que a gente até o final a gente esclarece. Dando sequência aqui, outros assuntos do comitê, as convenções coletivas. Então, para empresas enquadradas no Cinca Paraná, que às vezes pode ter alguma empresa aqui que não está enquadrada nas atividades do sindicato, né? Sobre convenções coletivas. Mantenha o seu e-mail, a sua empresa atualizada aqui junto ao Cinca, o e-mail do Recursos Humanos para receber informações. E a gente também está à disposição, pode entrar em contato aqui, a informação sobre a convenção coletiva, né? Já está em fase de assinatura, Londrina já está em fase de assinatura, então em breve aí vai sair, ser registrada essa convenção coletiva. Logo inicia as tratativas aí para Curitiba e região, né? Data base 1º de março também. E isso tudo a gente coloca a informação também no site ou através da assessoria, pode entrar em contato com a gente aqui por telefone e nós informamos. Então, é importantíssimo, atualização do e-mail cadastrado para receber informações. Nós encaminhamos durante o mês de janeiro para todas as empresas enquadradas com o sindicato informações sobre a contribuição sindical voluntária, né? Encaminhamos uma circular colocando a importância da empresa ajudar a contribuir com o sindicato que a representa. Empresas fortes é um sindicato forte. O sindicato forte é o resultado também de empresas fortes. Então, a gente procura muito um dos nossos objetivos, sempre prestar serviço, contribuir para um melhor ambiente de negócios. Então, conte com a gente nesse aspecto, né? E estamos à disposição aí para melhor atendê-los. Uma outra, a gente pede um apoio também, pessoal, isso também tem a ver com a área de recursos humanos, né? Nós estivemos semana passada no lançamento da campanha de prevenção à dengue. O Sesc Paraná é um motivador, aí é um multiplicador dessa campanha. Então, nós estivemos ali na sede da Federação do Comércio participando.
Nós temos material para divulgação, então, se você precisar, nós encaminhamos por e-mail. Informe os seus colaboradores. Isso está uma questão bastante preocupante aí no Brasil como um todo, né? Mas aqui no nosso estado, a questão do combate à dengue. Então, vocês sabem que tudo isso acarreta, né? Pronto-socorro, que aí muitas pessoas vão procurar atendimento médico. É uma questão de saúde pública, então precisa do envolvimento de todos. Na conscientização, eliminar focos que vai propagar o mosquito. Então, a campanha é Campanha de Prevenção à Dengue, Sesc Paraná. Aqui o mosquito não entra. Faça a sua parte, elimine os criadouros do mosquito da dengue. O SESC também criou um aplicativo para motivar a pessoa a eliminar o foco, ela registra no aplicativo, né? É uma campanha da FEComércio, dos sindicatos empresariais do comércio, SESC, SENAC e Câmara da Mulher. Tem o apoio também aí das secretarias municipais de saúde e da Secretaria do Estado, né? O SINCA também participa da 6ª campanha do material escolar, em parceria também com o SESC. Então, nós também temos material para divulgação, uma forma de motivar, envolver o seu colaborador. Coloca uma caixa para arrecadar esse material escolar, vai até o dia 29 de março. Você coloca esse cartaz, a caixa para arrecadar material. O SINCA aqui na sede aqui em Curitiba é um ponto de coleta. Você que está em outra região em outra cidade, que não é aqui Curitiba, região metropolitana, pode fazer a arrecadação, entrar em contato conosco, a gente vai pedir para o SESC local recolher. Esse material escolar é repassado, é doado para entidades carentes. Então, é uma campanha aí que o RH também pode motivar as empresas podem motivar os seus colaboradores, né? Você pode doar lápis, canetas, borrachas, lápis de cor, papel sulfite, produtos novos ou usados em boas condições de uso. É uma forma de envolver os colaboradores da empresa. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? A gente já parte aqui para os momentos finais aqui do nosso encontro de recursos humanos. A Aline colocou ali o link da pesquisa de satisfação, né? Então, coloque, pessoal, as suas observações, as suas sugestões também para próximos assuntos que a gente vai tratar aqui no Comitê de Recursos Humanos, né? Fique à vontade ali, por favor, a sua participação é importantíssima aí para nos dar, aí orientar nas próximas ações, tá certo? A gente, precisando aí dos contatos também aí da Camille, do SESC e do SENAC, estamos à disposição de todos. São esses os recados, então. Eu quero agradecer, então, aqui, né, a presença da Camille, por todo o conteúdo que ela trouxe para nós. Eu comentei da pesquisa, né, Camille, que esses dias eu estava lendo sobre uma lista, foi feita uma pesquisa, as prioridades das empresas para 2024. E ali está a saúde mental, a liderança, a capacitação, cultura organizacional, engajamento do colaborador. Então, a gente sabe que isso é essencial para as empresas. Essa área de recursos humanos é uma preocupação do SINCA, contribuir, sempre levar informação a todos aí no nosso segmento. Então, obrigado, Camille, pelo conteúdo, por compartilhar esses conhecimentos. Obrigado aí a presença do Deni, aí do SENAC, o Daniel. Conte com a gente aqui, do SINCA. Obrigado ao Sidney, que é o diretor regional, todo o sistema. Obrigado a todos vocês que participaram com a gente. Obrigado a todos aí das empresas, associados ou não, que participaram com a gente. Empresas que estão aqui, que não são associadas, entrem em contato também com o SINCA, para saber como que se associa, os outros benefícios que estão à disposição. A questão desse benefício do SENAC também, pode falar conosco, a gente vai orientar direitinho.
Obrigado aí pelo suporte também da Aline. Obrigado, presidente, pela participação. Presidente Luiz Antônio, a Isabela, assessora de imprensa e todos. Conte com a gente aí sempre, viu, pessoal? Um bom dia a todos aí. Muita saúde, paz e prosperidade a todos, viu? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço.